tá na linha conosco? Tá na linha? Tino Marcos, seja bem-vindo nesse dia de 99 anos da Gaúcha. Que honra, que prazer. Bom dia. Kelly, bom dia Manhago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, essa instituição cultural brasileira, né? Muito além das fronteiras do Rio Grande, uma rádio realmente que me honra estar aqui nesse momento, batendo as portas do centenário maravilhoso, uma rádio que, mesmo longe fisicamente daí, sempre frequentou a minha casa, porque é uma rádio que é uma referência de jornalismo. Quando ainda não havia essa cobertura jornalística de outras empresas, a Rádio Gaúcha já prestava esse serviço, não só para o âmbito ali gaúcho, mas também nacional, internacional. Em quantas e quantas viagens eu convivi com equipes da Rádio Gaúcha, cobrindo Copas do Mundo, cobrindo Olimpíadas, Copa América, enfim, todas as competições mais relevantes, com amigos muito queridos. Eu acho que realmente é uma escola que o Rio Grande do Sul acho que é uma escola de jornalismo, né? Mas a Rádio Gaúcha está no cerne dessa formação, dessa identidade que faz os gaúchos se orgulharem tanto de ter uma prestação de serviço com tanta credibilidade, Kelly e Manhago, num momento em que a gente vive um certo desgaste, né, do jornalismo profissional, muita fake news rolando por aí, e é muito bom a gente ter referências como a da Rádio Gaúcha. Eu sei que o gaúcho, quando acontece alguma coisa, encheu a rua, vamos ouvir a Rádio Gaúcha, ver o que ela está dizendo. Olha, aconteceu alguma coisa em Brasília, vamos ver na Rádio Gaúcha o que houve. Então, isso é maravilhoso. Realmente, eu fiz questão de estar aqui hoje, fico muito agradecido pelo convite de vocês, dar os parabéns a vocês, lembrar de grandes amigos que tive na Gaúcha. Eu queria só destacar o professor Rui Carlos Osterman, que foi um mestre realmente no convívio que eu pude ter com ele sempre, uma pessoa tão brilhante, tão elevada e tão admirável. E também o meu querido amigo Davi Coimbra, que é uma das pessoas mais geniais que eu conheci, um escritor nota 10, um companheiro humilde, simpático, interessante e jogador de xadrez, que é uma das minhas paixões. A gente tinha isso aí em comum. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Parabéns a vocês. Muito legal vocês estarem aí no litoral norte do estado, levando a presença de vocês. A gente vê aqui o carinho das pessoas com vocês aí, abordando vocês. É muito natural pelo que vocês entregam. Então, que seja muito feliz esse dia e vida longa, longa a Rádio Gaúcha. Começar assim, meu coração já não aguenta. Sabe, Tino, que eu tava te ouvindo falar, e quando a gente planejou esse programa especial, eu, Manhago, a equipe, a gente pensou, precisamos de alguém com uma marca nacional que diga o que é a gaúcha aos olhos do Brasil, Fora daqui, né? Fora Mas daqui. tinha que ser alguém com grife, né? E aí lembramos do Tino que a gente já puxou pra nós, né? Porque nas Copas do Mundo a gente puxava ele, no timeline a gente puxava ele. E eu queria... tu acabou falando um pouco disso, mas te perguntar um pouco mais, né? Porque quando a gente vai pra o Manhago vai, né? Pra Copa, pra jogos internacionais, é curioso ver uma rádio, aspas, regional. Isso. Quando você tem veículos nacionais. Da ponta de baixo aqui do país, né? Isso, né? Porque tem a TV Globo, tem a Bandeirantes, tudo isso nacional. Mas aí, de repente, tem um estado da pontinha. O que bate, assim, pra quem tá de fora? Não, isso aí sempre foi muito interessante de ver a força, a pujança, né, da rádio com a presença física dos profissionais nesses grandes eventos, Kelly. Ela conquistou um espaço. Então, por exemplo, vai ter uma coletiva do técnico da seleção, o assessor de imprensa sempre vai considerar a Rádio Gaúcha, porque ela é presente, ela acompanha, os profissionais fazem perguntas pertinentes, é um jornalismo independente. Então, é uma conquista feita ao longo dos anos. Eu acho que é uma consolidação muito grande, muito clara, de uma empresa de comunicação que realmente é exemplo para o resto do país, sem demagogia alguma, tá?
Aproveitando que estamos aqui falando de esporte nesse momento, porque o Tino é o maior nome da reportagem esportiva de televisão do Brasil, ainda que tenha deixado a Rede Globo aí recentemente, mas o que tu tá preparando aí para 2026, para a Copa do Mundo? Como é que tu tá vendo o nosso Brasil, hein, Tino? Ô, Maiago, eu estava ouvindo você falar aí das perspectivas de 24 anos da gente sem título, né? Em 94 Quem sabe, né? também. Exatamente, eu estava lá também em 94, foi a maior alegria da minha vida aquela Copa, a conquista daquela Copa, porque era uma pressão, vou te dizer, maior do que a do momento agora, sabe? Era realmente muita pressão, o Parreira muito pressionado, e a seleção conseguiu aquela vitória que foi um alívio, que eu acho que aquilo tirou das costas da seleção brasileira um peso tão grande que a tornou mais natural depois nos anos seguintes, sabe? Eu acho que não por acaso depois de 98 o Brasil chegou à final novamente, perdeu para a França naquele episódio inesquecível da convulsão do Ronaldo. Depois, em 2002, conquistou a Copa do Mundo novamente. Em 2006 tinha um timaço e acabou não chegando, mas tinha grandes peças, grandes jogadores e tal. Então, acho que o Brasil desfrutou muito daquela conquista de 94. E agora nós estamos precisando de uma nova, né? Porque a descrença já começa a chegar, já começa a bater. Mas acho que dessa vez a gente está com um técnico que realmente é referência, né? A CBF entregou para a torcida brasileira um técnico do mais alto nível mundial, digamos assim. E a gente tem jogadores da primeira prateleira do futebol europeu, o que é muito importante. Falta realmente a gente ver a seleção brasileira jogando com desenvoltura. E eu acho que esse tipo de competição como é a Copa do Mundo é muito interessante, Maiago, Kelly e amigos da Gaúcha. É uma competição em que o encaixe tem que se dar naquele mês, naqueles dias de competição. Nem sempre as grandes favoritas vão confirmar essa condição, nem sempre as que não são cotadas vão ficar fora logo no início, vai ter sempre alguma surpresa. É sempre assim que o Brasil conquistou os seus títulos, né? Em 94, vinha de uma crise de quase não classificar em 93, em 2002 a mesma coisa, em 2001 foi muito difícil, entrou o Felipão ali na última hora para poder dar um jeito e tentar classificar, classificou, chegou à Copa e venceu os 8 jogos. Em outros anos a gente conquistou a Copa das Confederações, que era aquela competição que sempre vinha um ano antes da Copa do Mundo. O Brasil ganhou em 2005, ganhou em 2009, ganhou em 2013 e chegou na Copa e não confirmou o favoritismo. Então, é na hora, é ali, e tá chegando a hora. Há sempre a esperança, né? Isso O aí. brasileiro, Vamos torcer. a gente torce pro Oscar, a gente torce até na Olimpíada de Inverno, nós estamos aqui com chance de medalha, né? E Tino, pra gente também te agradecer e te liberar nesse domingo, queria te perguntar um pouquinho também de como se olha para Grêmio Inter a partir da Rádio Gaúcha, né? Porque nós também temos claro, esse bairrismo a gente puxa para o nosso assado, mas temos em uma cidade, uma capital, Porto Alegre, 2 times que são campeões do mundo. São a gente poucas cidades no mundo que tem isso. tem esse efeito, né? E acho que muito de projeção de Grêmio Inter vem também a partir do que a Rádio Gaúcha faz. O que você, viu que a gente separa, vocês do país olham para nós em termos de dupla Grenal e do que a Rádio Gaúcha faz. Olha, Kelly, eu posso te dizer que sempre que eu ia trabalhar em algum jogo envolvendo o Grêmio ou Inter, eu passava a semana tentando ouvir as resenhas da Rádio Gaúcha para me informar, para me inteirar, para me embrenhar ali do que estava acontecendo por dentro ali dos clubes. Eu acho que essas duas instituições, essas 3, digamos assim, a dupla Grenal e a Rádio Gaúcha, elas se retroalimentam, são marcas muito fortes que uma ajuda a outra, quer dizer, o Grêmio e o Inter são muito importantes para a Rádio Gaúcha, como marcas fundamentais da cultura esportiva do Rio Grande do Sul, os grandes pilares dessa história, e eles também se beneficiam da força, da pujança da Rádio Gaúcha, que tem nela uma vitrine maravilhosa. Então, eu acho que a voz dos gaúchos, para os gaúchos no mundo inteiro, ela está consolidada. Então, até hoje, quem quer saber de Inter e Grêmio vai ouvir a Rádio Gaúcha nas diversas oportunidades que vai ter ao longo da programação.
Então, eu acho que realmente é um casamento muito, muito feliz, que só mostra a força do Estado, a força da cultura, do